Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um finalzinho de tarde de sábado, hoje, dia 18 de outubro de 2025, para mais um estudo do Livro dos Espíritos, aqui representando a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a nossa querida Prebem. Então, nesse momento, eu convido a todos para que a gente possa, como sempre fazemos, elevar nossas vibrações. Fechar os olhos, se possível, respirar profundamente, se permitir estar presentes aqui nesse momento em que nós fazemos essa conexão, elevada às nossas vibrações com os guias, mentores espirituais, com os nossos anjos de guarda, como queiram chamar, mentalizando o nosso Mestre Jesus, e que possamos estar abertos nesse momento ao conhecimento, que a gente possa aproveitar o máximo possível das reflexões que serão feitas aqui nesse final de tarde, início de noite de hoje, aproveitando ao máximo também no finalzinho a nossa dinâmica, e que Jesus continue sendo esse farol a iluminar a nossa trajetória, né, os nossos caminhos, e que a gente possa seguir esse caminho cada vez mais iluminados, essas estradas de luz, e que possamos ser, sim, também luz na vida das pessoas que nos rodeiam. Que Jesus continue abençoando sempre as nossas vidas, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, Nádia, é com você. Qual é hoje a É o, leitura? é o capítulo 17, 17, Sede Perfeitos. perfeito. O item é o O 5, item é o 5, Parábola do parábola Semeador. semeadora. Olha aí, vamos nós. Se eu não me engano, semana passada caiu o mesmo capítulo, só que a leitura foi a virtude, né? Isso. Então vamos lá, vamos nessa busca de sermos perfeitos, né? Estão insistindo com a gente, olha aí. Vamos lá, Sedes Perfeitos, capítulo 17, a parábola do semeador. Ela nos diz o seguinte: naquele dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira: aquele que semeia saiu a semear, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 70, outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo de 1 a 9. Então, quando a gente escuta essa parábola aqui, do semeador, hoje se diria que esse texto não é sobre sementes, né? Não é sobre sementes, a gente vai entender. Então, escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente do meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo, e quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si a palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção, lhe dá fruto, e que dá fruto. E rende 100 ou 70 ou 30 por um.
São Mateus capítulo 13, versículo 19 a 23. Bem, pessoal, então aqui no finalzinho ele explica para a gente, esses dois trechos são trechos que vêm da Bíblia, né? Trazendo lá do Evangelho para a gente. E aí a parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos que o Evangelho traz para a gente. Quantas pessoas há com efeito para as quais elas não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Então, ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Né? E aqui ele finaliza dizendo isso. Não é um emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência porque não veem neles senão objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes? Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como uma semente caída na boa terra e produzem bons frutos. Então, ele termina aqui fazendo vários questionamentos para que a gente traga essa questão da semeadura para a gente, para que a gente possa observar nos nossos corações como é que a gente está lidando com essa questão do evangelho, né? Trazido para a questão ah, da nossa vivência, por exemplo, como a gente costuma dizer. Será que nós que estamos aqui, por exemplo, hoje, sábado à tarde, um grupo mais reduzido do grupo que normalmente participa das palestras às quartas-feiras, nós somos esses que estamos buscando um pouco mais, né, entender esses conceitos e, de repente, está colocando isso tudo nas nossas vidas, né, colocando em prática no dia a dia, né, que essa semente esteja, de repente, realmente florescendo nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mente, na nossa consciência, não é? Por que não também as pessoas que participam somente na quarta-feira, que às vezes não pode estar aqui? Isso não é um julgamento, né? Mas muitas pessoas, às vezes, querem somente o tratamento, né? Sem trazer uma coisa generalizada. E quantas são as pessoas que chegam, às vezes, desesperadas, querendo um atendimento, emergência, furar a fila para ser atendida logo, porque eu estou precisando, e aí assiste uma, duas palestras, começa a participar e, de repente, se afasta. Do nada some, como se tivesse, né, aquela coisa que a gente sempre fala, que nós realmente somos, muitas vezes, imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam logo, sejam resolvidas logo, e de forma externa, sem que eu tenha nenhum tipo de esforço para que isso aconteça. Então, tem a necessidade do nosso envolvimento. E dentro desse contexto, que a gente traz essas várias características que a gente observa ao longo da estrada, para a gente estar fazendo uma autoanálise. Como é que é o meu comportamento diante desse processo todo? Dos ensinamentos do Cristo. Não é que você ser ou não ser espírita de determinada religião, A, B ou C, é de você participar ou não participar de todos os estudos e trabalhos que existem dentro de uma casa espírita, mas não haver nenhuma transformação em si. Né? Então, é uma coisa realmente que deve ser feita uma autoavaliação de como eu estou me comportando. Porque quantas vezes, às vezes, você vê mesmo o palestrante, o dirigente de uma casa espírita que conduz tudo, e tem pessoas, muitas vezes, que estão somente ali assistindo, caladinho, não fala nada, mas que está ouvindo e colocando em prática na vida dela. E às vezes ela está muito mais avançada dentro desse processo, dessa questão dessas sementes aqui, elas estão realmente dando frutos, do que aquele que está ali falando e demonstrando conhecimento e tudo, e não faz, não coloca em prática. Então, isso eu estou falando porque já aconteceu em reuniões mediúnicas, inclusive, líderes religiosos que chegavam para ser atendidos e quem os vinha receber era uma pessoa humilde da plateia que estava assistindo o que ele pregava, né? Então, isso pode acontecer tranquilamente entre qualquer tipo de segmento religioso. Então, é necessário que cada um de nós façamos a nossa parte
E não sou eu que vou dizer que tipo de semente, né? E nem vocês que vão dizer quem são essas outras sementes que estão, por exemplo, aqui hoje. Eu não posso julgar o que cada um faz, mas eu posso fazer uma autoavaliação. E diante dessa leitura, né, da parábola do semeador, entender que tipo de semente eu estou sendo, né, nessa trajetória, nesse caminho, e o que é que eu preciso fazer para melhorar. Se eu ainda não sou essa semente que está ali, vamos dizer, com suas raízes bem profundas, né, bem sólidas, as bases, que é isso que a gente está fazendo hoje também no nosso estudo, e que a gente já esteja crescendo e podendo dar esses frutos, né? Então, é sobre isso. Bem, vamos então para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo, onde fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos, né? E dentro desse segundo livro, ele está dividido em 11 capítulos, nós estamos no terceiro. Esse capítulo de número 3, ele fala sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual, né? Então, quer dizer, o desenlace, a morte, esse processo que acontece desse retorno, como é que ela se dá? Nós começamos já semana passada, o vídeo já está disponível no canal do YouTube, para quem não assistiu, e nós estamos falando dentro desse capítulo sobre a separação da alma e do corpo, né? E hoje nós vamos estar abordando da questão 158 em diante, até onde o nosso tempo permitir, né? A questão de 158, ela é um pouco extensa, né, a pergunta, mas vamos ver o que foi que a equipe de Kardec, o Kardec fez o seguinte questionamento. Bem, o exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida sobre uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre depois do túmulo e, finalmente, de nossa nova existência? Né? Olha aqui a comparação da pergunta que eles fizeram, né? Se como a lagarta que quando ele primeiro rasteja, né, sobre a terra, ou seja, passa por aquele processo difícil de rastejar, se encerra, ou seja, se acaba na sua crisálida, naquilo que forma, e depois de uma morte aparente, renasce numa existência brilhante que seria a borboleta, né? Para quem não sabe, né? É assim que a borboleta surge, depois antes ela era uma lagarta. Bem, se pode dar uma ideia de como é a vida depois do túmulo. E a resposta é bem mais objetiva. Ela diz o seguinte, que é uma ideia restrita. A imagem é boa, né, para fazer essa analogia, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem. E é interessante que a gente vê nessa resposta aqui, de certa forma, uma certa crítica, né, à maneira como a gente faz com o que é trazido para a gente, que é de fazer o quê? Pegar uma leitura e seguir ela ao pé da letra, sem avaliar, né, as suas nuances, a sua proposta, a sua ideia, o que ela realmente quer dizer, né? Mas ele diz que aqui ela é uma ideia restrita. E por quê que a imagem é boa, mas a ideia é restrita? Essa analogia da lagarta, né, que é a vida terrestre, como se nós estivéssemos aqui como lagarta, então a crisálida ali seria o túmulo, a morte, aparente, como ele diz. E essa ideia da nova existência brilhante da borboleta, como eu falei, que eles disseram que era boa. Então, vamos lá. A analogia da lagarta é boa, porque ilustra perfeitamente a ideia de. Vamos trazer aqui algumas ideias que essa proposta traz para a gente. Essa transformação e progressão, ou seja, a mudança de um estágio mais primário e rastejante para um estado superior, alado, luminoso, né? Então, nós estamos aqui, de certa forma, rastejando no sentido de nós estarmos ainda caminhando, se locomovendo, enquanto que espíritos mais evoluídos, a gente tem essas informações nos livros, que eles já podem volitar, né?
Com a força do pensamento, eles simplesmente se movimentam sem a necessidade de fazer esforço. Isso depende da sua desenvoltura moral, é claro, da sua evolução, né? Então, traz esse estado superior, alado, como a gente vê falar dos anjos, né? E luminoso, de luz. Então, aqui encaixou bem nesse processo. O que mais? A imortalidade e continuidade. O ser essencial, ou seja, a alma, ele não perece, ele apenas se transforma e se liberta de um envoltório, né? Então, é basicamente isso, porque não se acaba, não morre, como nós já vimos anteriormente. Ele simplesmente há uma libertação, que é o que acontece no caso da borboleta que vai alçar voos. Que a libertação, no caso, a borboleta se liberta de uma forma que a restringia, a lagarta, né? Tal como o espírito se sente feliz por se libertar do corpo, que é visto como uma veste incômoda, né? Claro, no contexto geral. Há esse certo aprisionamento durante o período, enquanto o espírito está aproveitando, de certa forma, aqui, é para se aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui encarnados. Dá para a gente fazer aqui umas reflexões um pouco mais aprofundadas, porque quando fala também lá que naquele processo não deve ser tomado ao pé da letra, né? Como é alertado, os espíritos falam para a gente, né? Nessa analogia, vamos dizer assim, de forma biológica, a borboleta, ela se forma dentro de uma crisálida, né? Daquele processo. Então, aqui a gente entende, nós já estudamos que o corpo sutil, né? Ou seja, ali a borboleta, ele não é criado na morte, mas ele já existe, né? O ser humano é composto daquelas partes que nós já vimos anteriormente, que é o corpo físico, que é a matéria, né? O espírito, ou seja, a alma encarnada, que é o espírito, e o perispírito, que é aquele laço semimaterial que une a alma, ou seja, o espírito ao corpo. Então, o perispírito, ele é o primeiro envoltório, né, que tem logo em seguida, ali, vamos dizer assim, do espírito, e que ele se manifesta após a morte, não um corpo que foi gerado no túmulo. Se fosse levar ao pé da letra, né? Tá lá, morreu, então o corpo, e aí enquanto está lá dentro do túmulo do caixão, vai se formar um espírito para de repente sair dali, né? Não é dessa forma, ele já existe. Tem outra coisa também interessante, que o espírito ele não fica numa morte aparente. A separação da alma e do corpo, ela é real e pode ser acompanhada, também é importante que se diga isso, de um período de, vamos dizer, de perturbação mesmo. É um estado de atordoamento que pode durar o tempo necessário para que esse processo ele se contemple, né? Processo completo de desligamento do perispírito e do corpo físico, que ele aconteça. Então, tem essa situação também que a gente vai ver mais detalhadamente. Vamos fazer algumas reflexões mais profundas com relação à natureza da nova existência brilhante, né? Então, quando traz esse título aqui dessa nova existência brilhante, a história da borboleta, né? O que torna essa nova existência verdadeiramente brilhante seria, a gente poderia dizer que é uma liberdade da manifestação que acontece dessa inteligência, dessa responsabilidade moral, que é tudo aquilo que a bagagem que nós trouxemos até esse momento, que são esses atributos do espírito. Então, a saída do corpo, ele vai remover todo aquele véu, né, que deixava, de certa forma, obscuro o que estava com o espírito. E aí, a vida espiritual, né, o que é que acontece? A alma, o que é que acontece com ela? Conserva as percepções, tudo aquilo que foi adquirido durante o processo, e adquire novas. Ou seja, a inteligência se manifesta mais livremente, pois não tem mais nenhum tipo de obstáculo da matéria. Relembra a totalidade da sua jornada. Bem, o espírito vê todo o seu passado desenrolar-se diante de si, como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Ele compreende a finalidade da vida terrena e a necessidade de purificação. Aí vocês vão muitas vezes perguntar, mas isso aí é geral, para todo mundo é igual?
Não. Uma coisa se diz que é meio que genérico. Todo mundo, quando chega na hora da morte, passa um filme, né? Tem alguns livros que trazem essa perspectiva. Passa um filme de tudo que você fez na vida, de bom, de ruim, rapidamente, como um flash ali, e aí o seu despertar vai depender de várias situações que a gente também ainda vai observar aqui, né? Então, pode acontecer, é uma das situações, essa daqui, de ter essa percepção e compreender, depois que viu isso, a finalidade, os motivos, né? O livro que foi assinado da vida, a proposta encarnatória que a pessoa teve e a necessidade de crescer e desenvolver. Então, ele compreende também a lei de causa e efeito, ou seja, o mal, por exemplo, não pode escapar da visão das suas vítimas, sendo a presença inevitável delas, um castigo e um remorso incessante até que tenha expiado seus erros. Aqui também é um pouco relativo nessa questão, porque é claro que as pessoas que a gente prejudicou, aquelas que ainda não escaparam do círculo vicioso da vingança, do ódio, do rancor, elas estão querendo buscar vingança, estão querendo, né, acerto de contas, porque se apegaram a esse processo. Então, essa lei de causa e efeito faz com que muitas vezes a gente, no processo do desenlace, caia nas mãos desses inimigos também, né? E aí acaba passando por um processo também doloroso. Então, é uma presença inevitável, e só passa por isso quem realmente tem contas a serem acertadas. Então, tem a necessidade dessa expiação dos seus erros, ou, eu diria, reparação também, por que não dizer? Porque não necessariamente é obrigado que, porque eu fiz mal a determinada pessoa, eu tenho que pagar naquela mesma moeda. A gente pode pagar com amor, né, e fechar esse ciclo de uma vez por todas. Então, essa busca, todos esses ensinamentos que o Cristo traz para a gente, esse norte, né, sem nenhum tipo de busca de tornar isso uma coisa religiosa, mas sim mais filosófica mesmo, um processo de vida, que todos nós temos uma proposta de vida, independente da pessoa ter religião X, Y, Z, nascer no Japão, no Brasil, qualquer tipo de situação, ela vem para cá com uma proposta de desenvolvimento, de crescimento, independente da crença que a pessoa venha a ter. Então, está na nossa responsabilidade esse processo. E muitas vezes aí, Cláudio, mas a gente esquece de tudo. Chega aqui, a gente esquece. Mas nós estamos sendo lembrados aqui, né? Pelo menos nós que estamos aqui, e tantos outros em vários segmentos, que não necessariamente é obrigado a ser um estudo espírita, estão procurando fazer o que é correto, estão procurando estar conectados com suas próprias consciências e se acertando, ajudando as pessoas, sendo caridosa para com as pessoas. Isso faz com que ela, de certa forma, repare, né? Vem através da reparação os erros do passado. E automaticamente a gente se liberte desses algozes que muitas vezes estariam nos esperando, né? Do outro lado, quando houvesse o processo aí de desencarne, vamos dizer assim. O que mais? Bem, aqui fala ainda sobre essa questão do brilho da nova existência, né? Essa beleza da borboleta, né? Como eu estava dizendo anteriormente, ela não é um processo automático, né? A felicidade ou a infelicidade desse espírito, de nós, ele vai ser proporcional à nossa envergadura moral, à nossa moralidade, ao grau de desprendimento das coisas materiais que nós já conseguimos até aqui, né? Então, por isso que a gente fala muitas vezes, que a gente está falando é o quê? Né? Sobre a viagem. Essa viagem, vamos fazer uma nova aqui analogia. Tem alguém com a mala pronta para fazer essa viagem? Eu acho que ninguém tá. Até o Divaldo brincava com isso. Ele dizia assim: não, vou deixar minha mala pronta, não. Deixo sempre uma roupa para o lado de fora, umas coisas para arrumar. O que que ele quer dizer com isso? Eu tenho sempre alguma coisa, um trabalho no bem para ser feito. Eu tenho uma palestra marcada, não, estou marcando palestra para daqui 2 anos, né? Porque eu não quero ir agora, não.
Então, isso é a roupa para o lado de fora da mala. Eu não quero estar com tudo pronto, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar... O que é estar com tudo pronto? É aquela proposta que chegou, né, se eu não me engano, para Francisco de Assis, ele estava capinando, e se você soubesse que fosse desencarnar amanhã, morrer amanhã, o que você faria? Ele continuaria capinando. Isso mostra que a pessoa está pronta, já resolveu todos os problemas, as suas missões que veio para fazer aqui. Mas eu sei que eu tenho muita coisa ainda para ser feita, né? Então a gente nunca está preparado para ir embora. A gente quer sempre ficar aqui mais um pouquinho devido a essa necessidade. E por que a gente não se acerta logo? Não se reconcilia com os nossos adversários enquanto nós estamos aqui? Então, todas são situações que fazem com que a gente precise ficar voltando, para que a gente alcance esse desprendimento dessas coisas materiais e possa, né, cada vez que a gente evolui mais, o nosso desprendimento vai se tornando cada vez mais sutil, menos doloroso. A passagem, muitas pessoas têm medo do umbral, né, do local de sofrimento, do inferno, seja de onde for, mas esse medo, de certa forma, é por falta de conhecimento, de entendimento do que realmente, do que pode acontecer nesse processo do desenlace. Então, são muitas nuances. E o importante é que a gente esteja de bem conosco mesmo, com a nossa própria consciência. O voltar para casa é natural, né? Uma viagem que a gente vai fazer, ela pode ter turbulência, ela pode ser uma viagem tranquila, a gente pode pegar uma estrada toda esburacada, ficar pulando dentro do carro do ônibus, ou pegar uma estrada que é um tapete, como a gente costuma dizer. Então, mas a tendência é que a gente chegue no objetivo. E todos nós vamos chegar. Agora, a maneira como a gente vai, o caminho que vai nos levar até lá, isso vai depender da forma como a gente se comporta aqui, né? Então, vamos lá. Diante dessa situação, essa progressão acelerada, os espíritos que seguiram o caminho do bem, desde um princípio, alcançam o objetivo, ou seja, a perfeição mais depressa. Então, nós estamos em situações, vamos dizer assim, a largada foi dada para todos do mesmo ponto. Por mais que tenham sido em épocas diferentes, tem o mesmo ponto de partida. Nós estamos aqui, nesse momento aqui assistindo, sei lá, em 11, 12, 15 pessoas aproximadamente, e certamente, possivelmente, nós partimos em épocas diferentes e talvez estejamos em estágios diferentes evolutivos. Um pouquinho, um passinho na frente, outro um pouquinho para trás, um aqui do lado, mas quem vai chegar mais rápido, vamos dizer assim, que não é uma corrida, não é a gente uns contra os outros, é a gente no processo de autoburilamento, é eu comigo mesmo, a competição é comigo, né? Para atingir essa perfeição mais depressa, depende de mim, até porque não depende do outro. Não adianta tanto quanto o outro faça por mim, eu tenho que fazer a minha parte. Então, é um trabalho individual. O que mais? Um reflexo das tendências. O espírito, estando liberto da matéria, ele não está mais sob a ilusão das ideias carnais. E pensa de outra maneira. Sua escolha de provas, ou seja, suas futuras reencarnações, é dirigida pela expiação de suas faltas e pelo desejo de progredir, o que prova seu livre-arbítrio. Bem, o espírito menos imperfeito terá menos tormentos. A vida será mais tranquila. Teremos menos dores para passar. Quem ainda está mais imperfeito um pouquinho, passa por mais problemas, mais dores. Mas é interessante que aqui ele coloca essa situação que, como é que se poderia dizer, desse determinismo que vai acontecer, porque nós viemos para cá, tem coisas que estão planejadas da gente vir para cá, está determinado, mas não foi determinado porque Deus, não, você vai ser desse jeito, porque ações minhas do passado determinaram isso, né? Tem a necessidade de passar por determinada dor, sofrimento, porque eu, devido ao meu livre-arbítrio, fiz escolhas equivocadas no passado. Então, vem com coisas que você
na hora de programar, alguns até podem escolher. Tem um livro, Missionários da Luz, se eu não me engano, lá tem uns capítulos, uma parte, um capítulo ou dois capítulos lá, que falam sobre essa questão desse planejamento, né, para o retorno. E lá tem, eu quero passar por isso, meu corpo vai vir com uma úlcera, né, com problema, porque na outra vida eu fiz isso com a outra pessoa, então é necessário que eu passe por isso. Eu não quero vir bonito, nem bonita, porque vai chamar muita atenção, pode atrapalhar o meu processo evolutivo. Enquanto aqui a gente fica querendo loucamente estar mais bonito, né, e fazer uma plástica e ajeitar, né? E às vezes o espírito nem, né, nas escolhas lá tem uns que escolhem vir bem discretos, né, feinhos, para não chamar muita atenção e não se perder. Então a gente tem esse processo que fala aqui, né, com esse desejo de progredir e mostra que nós estamos aqui diante também do processo, ao mesmo tempo que a gente está colhendo, nós estamos também plantando. E essa plantação ela se dá com livre-arbítrio, das escolhas que nós estamos fazendo hoje. Então, essas escolhas fazem com que a gente também quite processos do passado, em que a gente plante sementes, como a gente viu no Evangelho, fazendo esse link com a leitura do Evangelho, que a gente esteja plantando sementes boas agora também, sejamos esses que estejamos semeando essa semente de luz. Bem, para a gente poder fechar aqui a questão 158, uma frase aqui para a gente refletir um pouco. Bem, na vida espiritual, o véu cai e a consciência acorda. Você não se torna uma borboleta. Você vê a cor das suas próprias asas. Isso aqui é meio poético, né? Essa questão a gente vai explicar para vocês. Mas, assim, o véu, eu diria que é essa limitação que a matéria impõe, né? Essa matéria densa. E o esquecimento necessário, né? Que acaba sendo esse esquecimento para a prova. A gente já falou, né? Tem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o esquecimento do passado. O motivo, algumas pessoas questionam, né? Quando às vezes você fala, você é espírita, acredita nas outras vidas, mas eu não me lembro o que é que eu fiz na outra vida. Eu não consigo me lembrar o que é que eu já fui. E essa lembrança pode trazer para a gente, muitas vezes, dor, pode trazer orgulho. Eu já fui um rei importante, eu já fui uma pessoa famosa, coisas que a gente às vezes busca ainda aqui, mas não vê que o principal dessa trajetória, o que é que foi importante nessa vida que eu fui rei? Eu fiz o bem? Ela foi positiva para o meu processo encarnatório? Às vezes ela não foi. A vida que foi positiva foi uma vida mais simples, uma vida dedicada aos outros, que você vibrava uma energia boa, de amor, de ajuda ao próximo. É sempre, quase, sempre isso que acontece quando a gente vai visitar nos nossos trabalhos vidas anteriores, né? Então, esse esquecimento vem também, como a gente costuma dizer, para as nossas relações. Você imagina, sem a gente lembrar, a gente já não se dá bem com muitas pessoas que são próximas da gente, da nossa família. Você imagina se você lembrasse que ao seu redor está cheio de pessoas que lhe traíram, que lhe mataram, que lhe roubaram, ou que você fez isso com elas também nas outras vidas. Como é que seria essa convivência? Muito pior. Nós esquecemos exatamente porque nós temos essa necessidade para o nosso benefício. Você conviver muitas, não estou dizendo que são todas as pessoas que estão ao meu redor que fizeram isso comigo, mas um grande número, sim. E nós estamos aqui enquanto a gente não reparar, não se reconciliar, não se perdoar, não aprender a se amar, isso vai se repetir em vários formatos diferentes. Hoje vem como filho, amanhã vem como pai, depois vem como irmão, um sobrinho um pouco mais próximo, e aí vai se alternando na mesma família muitas vezes, até que aquele problema que foi gerado lá atrás, que foi muito grave, ele vá se diluindo, e a gente possa desenvolver o verdadeiro amor. E isso aí já independe da situação da família espírita, da família de sangue, que a gente vai ver isso aqui também, né? Então, essa inteligência, inclusive, e essa percepção do espírito, né, ela fica, de certa forma, obscurecida enquanto a gente está encarnado, mas depois ela volta.
A gente passa a ter as lembranças de tudo que aconteceu e de como foi aproveitada a oportunidade que tivemos de novo com a pessoa, né? Tem já se tornou filme também, um dos livros do Chico Xavier, trazido por André Luiz, né? E a vida continua. Lá tem muitas histórias que contam, que falam sobre esses enlaces familiares, o que é que fez, depois o que é que veio, né? Roubou a herança, depois volta como filho, recupera, de certa forma, tudo de novo, tudo que você tomou volta para a pessoa, e essas coisas materiais que estão aqui, elas vão só trocando de mãos. O importante mesmo a desenvolver é essa questão do amor, né? E quando fala que no finalzinho vê a cor das suas próprias asas, isso aqui diria que é o juízo que a gente faz de nós mesmos, né? É essa constatação imediata da felicidade ou da infelicidade que ela é proporcional ao bem e ao mal que a gente fez, que a gente praticou. Então, o espírito, ele se julga pelo seu próprio estado moral, o que vai se tornar, de certa forma, visível com o seu envoltório sutil, que a gente vai ver também que não tem como esconder, não dá para esconder quando chega do outro lado. Desse lado aqui, a gente pode criar máscaras, mentir, dissimular, fazer situações que algumas pessoas podem não perceber, não sentem a energia, não percebem, e você se deixa levar. Lá do outro lado, na outra dimensão, não tem como. Não tem como. Lá é vibração, não fica nada escondido. Então, aqui nós finalizamos a 158. Vamos para a questão de número 159. Pronto. Bem, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Interessante essa pergunta, né? O que é que a gente sente? Quando, quando a gente. Aqui a pergunta é interessante, é mais profunda. Não é quando você já está no mundo dos espíritos, é como você se reconhece. E aí vem a resposta: depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento, e vem envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Você vai sentir vergonha de ter feito mal. Para o justo, é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. Ou seja, o véu caiu, aqueles olhares que tem ali do outro lado também. Poxa, não tem como você esconder o mal que você fez. Está na tua áurea. Está tudo aí escrito, não precisa falar, não tem como esconder, como eu falei agora há pouco, né? Então, fala aqui, depende. E eu diria que esse depende, ele tem uma tonalidade aqui até mais profunda, né? Porque se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo no primeiro momento, você vai se sentir envergonhado. Ou não. Nós sabemos que muitas vezes a pessoa não tem esse discernimento, né? Mas quando você se reconhece no mundo dos espíritos, a gente vê que tem uns que não se envergonham, porque eles continuam querendo fazer o mal do outro lado. Eu diria que aqui ainda não é uma coisa genérica que a gente pode trazer para todos os espíritos. Essa resposta não é definitiva, né? Você se encontra no mundo dos espíritos. Eu sei que eu morri. Ah, agora que eu estou aqui, aquele vai me pagar. Aí ele vai procurar situações e meios até alguns livros que eu li também. Ele quer voltar para o seu submundo para continuar controlando, fazendo o mal de lá. Não se envergonha em alguns casos. Isso aqui é para quem está, de certa forma, um pouco desperto, né? Vamos dizer que nós aqui já estamos buscando aprender um pouco mais, mas a gente ainda se equivoca, a gente erra, comete uma situação, e aí chega no mundo espiritual, a gente vê que fez o mal porque quis ainda para alguém, aí se envergonha, né? Então, por isso que eu estou dizendo, em alguns casos isso acontece, mas não é genérico. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso. Eu diria que isso aqui já seria para nós que estamos aqui assistindo, já buscando sermos pessoas melhores, e aí funciona. Bem,
uma reflexão objetiva aqui sobre esse julgamento de si mesmo. E aqui a gente vai ver essas duas situações um pouco mais esmiuçadas, alguns textos, eu sei que algumas pessoas anotam, né? Então eu trago também o texto para ficar mais fácil. A situação do culpado, ou seja, o mal intencional. Eu fiz o mal sabendo que eu estava fazendo mal. Então tem essa vergonha inevitável. O espírito que praticou o mal com a intenção de fazê-lo experimenta a vergonha de seus atos no primeiro momento, né? E eu diria para vocês que isso aqui acontece também no segundo momento. Lá na frente, depois que ele já praticou o mal, já está lá no mundo espiritual, já entendeu que ele morreu e ele quis se vingar e está buscando vingança, mas também lá ele, ele procura, há um esquecimento muitas vezes também no mundo espiritual. Ou seja, ele foca no mal que fizeram para ele. Ou seja, aquele que bate esquece e o que apanha lembra. Então ele lembra somente daquilo que fizeram de mal com ele. E ele fica cego, cristalizado no ódio, no rancor, no ressentimento e vai em busca da vingança. Ele passa a não enxergar e não querer ver mais nada, inclusive as outras vidas em que ele também foi o algoz. Então, quando ele se depara com uma realidade, com um esclarecimento, que ele tem essa resgatado de alguma forma, ou trazido para uma reunião, né, de desobsessão, onde há um esclarecimento em que ele vê, e aí ele observa que ele estava buscando vingança, mas que ele também já fez o mal, essa ficha também cai nesse momento, né? Ele se envergonha, ele traz uma certa culpa. Eu não sabia que eu tinha feito isso. Eu não sabia que ainda tinha, que eu ainda tinha jeito, que eu ainda podia ir para um lugar melhor. Eu achava que eu estava sempre aqui, porque estava tá cego no mal, né? Então, existe também esse processo de vergonha nesse momento em que ele descobre que estava num caminho errado. E em que ainda há uma possibilidade, um caminho de luz para ele também. O que mais? Medo de olhar, medo do olhar alheio, né? Isso aí acontece com a gente aqui encarnado. Então, a vergonha advém do fato de que no mundo dos espíritos não há segredos. Ele teme o olhar perquiridor, como a gente viu na resposta, o olhar prescrutador, investigador, porque seus pensamentos e atos estão expostos. Não tem mais como esconder. Essa divulgação de todos os nossos atos repreensíveis. Então, você imagina, tudo que você fez de errado está sendo visto. A gente acha que muitas vezes está fazendo escondido, mas não está fazendo escondido. Tem a espiritualidade que está vendo, tem também a nossa própria consciência que vai nos cobrar depois. Faz com que o culpado esteja na presença perpétua da sua vítima. Todo tempo vai estar sendo visto ali, pelo mal que você fez, né? Então, no mundo espiritual, os espíritos não podem se esconder, ah, vamos dizer assim, reciprocamente dos seus pensamentos. O que o outro pensa, eu sei, o que eu penso, o outro também sabe. Então, a maldade pensada e não praticada é tão visível quanto a ação. Deu para entender? Mesmo que eu não tenha feito, eu pensei em fazer, e isso se materializa o pensamento. Eu desejei mal para as pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado também com o que a gente materializa, as formas de pensamento que a gente cria, né? O chamado perispírito, né, que dá esse, que é o envoltório, essa matéria fluídica, ele vai atuar ali naquele momento como um espelho da alma. Ele vai se mostrar nu, praticamente, sem estar vestido, né? A pessoa fica com vergonha daquilo tudo que pensou. Então, espíritos inferiores, ou seja, aqueles que, como a borboleta, rastejam moralmente, podem ter algo de selvagem, de bestial, parecer com uma aparência fluídica bem diferente, bem do que realmente é, com esses traços dos crimes que cometeram, vamos dizer assim. Mas isso também pode ser transformado, é uma forma como se mostra essas ideias que são trazidas para a gente aqui, de demônios, né, que aparecem, aquelas figuras grotescas, por exemplo, nos carnavais,
são trazidas dessas imagens que muitas vezes se mostram, né, como está dizendo, plasmadas, devido ao mal que fizeram. E a pessoa vê e traz para cá esses filmes que são colocados, filmes de terror e tudo, são dessas ideias. Mas tudo isso é um processo de resgate, de transformação, de limpeza, de mudança vibracional que faz com que eles vibrem e modifiquem essa aparência também. E no tratamento também, quando chega no final, todos eles estão transformados, né? Aqueles que não foram ainda, né? A gente está vivendo num processo de transição planetária aqui, então muitos deles não têm mais, já fizeram as escolhas, né? Então já vão ser exilados para os planetas um pouquinho mais atrasados ou muito mais atrasados. Isso vai depender da sua vontade, né, de estar ainda ligado ao mal ou não. Então, isso tudo depende da vibração, daquilo que pensa, que sente, que deseja. E muitos de nós que estamos aqui, todos nós que estamos encarnados, estamos diante de oportunidades de permanecermos num lugar melhor. Então, isso tudo depende somente de nós. O que mais a gente vai ter aqui? Angústias e pesadelos. Bem, o incrédulo e o espírito endurecido podem experimentar uma angústia terrível, comparável a pesadelos, que pode se prolongar por muito tempo após a morte, mergulhando em trevas. Olha só o que eu acabei de falar para vocês, né? Bem, isso aqui, quando foi escrito, quando foi trazido essas ideias, foi há mais de 160 anos atrás, já estava muito próximo, já estava sendo anunciada a transição planetária. Então, esses espíritos endurecidos ainda, que pode ser, a gente fala espíritos, somos nós, tá? Tanto aqueles desencarnados, como tem muita gente ainda encarnada, que é um espírito, que hoje é uma alma, que continua endurecido. Então, nesse momento do desenlace, não vai ser diferente. Vai experimentar uma angústia terrível, né? Comparável, como diz aqui, a pesadelos, que pode se prolongar durante muito tempo, mergulhando nas trevas, e muitos já vão, né, sendo exilados. Essa questão de exilados, quando a gente fala hoje com essa simplicidade, pode parecer frio, pode trazer um certo receio, medo, né? Nossa, exilado e tal. Mas eu digo para vocês que, para mim estar falando com essa tranquilidade, eu li bastante sobre isso também, estudei, porque no início eu fiquei com esse pensamento: será que eu vou ser exilado quando for, né? Nesse processo agora? Será que eu estou fazendo bem o suficiente? E depois eu acabei descobrindo que não é uma coisa que tem que estar na minha cabeça, não está me preocupando com isso, de forma nenhuma. Eu só tenho que estar preocupado em chegar no final do dia e fazer como Santo Agostinho falou. Se tudo aquilo que eu fiz para com as outras pessoas, eu gostaria que fosse feito comigo. A preocupação é essa, né? Procurar ajudar as pessoas, ser benevolente, indulgente, procurar perdoar, se conhecer. Essa minha preocupação tem que ser voltada para o meu desenvolvimento, porque tudo isso aí é uma consequência. E isso traz ansiedade, traz uma certa angústia que não é compatível com o que a gente busca. Então, esse entendimento, ele favorece a gente. É claro que a gente precisa saber, entender o que está acontecendo, se vai, se não vai, e independente, o mais importante de tudo isso, independente se eu for exilado ou não, tudo o que acontece comigo é para o meu bem. Como assim, cara? Quer dizer que se eles estão sendo exilados para outro planeta, é para o bem deles? Sem dúvida nenhuma. Porque eles vão ajudar o desenvolvimento desse outro planeta também, à medida que eles também se desenvolvem. E, de acordo com o merecimento, eles retornam para os planetas melhores. Está tudo certo. Tudo dentro de uma engrenagem muito perfeita. Quando a gente passa a ver numa visão mais ampla, a gente passa a entender tudo mais ampla, né? E entender que também nós não somos daqui, a maioria de nós já vem de outros orbes. Nós já fomos exilados de outros lugares e aqui estamos. Isso não tem problema nenhum. É como se fosse aquelas salas de aula que a gente vai para lá para aprender. Hoje, o que tem de melhor para você é isso aí. Hoje, a minha sala de aula, o processo do meu aprendizado,
Nesse momento, é aqui em Nova Russas, do Ceará, é na família onde eu estou inserido, com as pessoas que eu tenho ao redor, com as possibilidades que me foram ofertadas, com as minhas tendências, né, as minhas aptidões, aquilo que eu preciso desenvolver. Então, isso serve para cada um de nós, nosso processo evolutivo. E é o que eu vou fazer de tudo isso que me foi oferecido que vai fazer com que eu avance, com que eu me desenvolva, com que eu cresça. É isso, não é reclamando, por quê? A vida é tão difícil, essa família, aí você está falhando, aí vai ter que repetir de ano, né? Então, é procurar aceitar a vida, de certa forma, não se acomodando, buscando sempre a nossa melhoria. E aí, aqui a gente falou do culpado, e agora a situação do justo, ou seja, aquele que tem a consciência tranquila. Opa, isso aqui eu acho que é o que todo mundo está buscando, né? E aí vem aqui, alívio imediato, aí me veio logo aqui a música do Engenheiros do Havaí, tem uma música que tem esse nome, né? Alívio imediato. Então, o justo, ele se sente como aliviado de um grande peso. Esse peso é o corpo material e as paixões inferiores que o retinham na terra. Você imagina, nós aqui não somos felizes aqui no planeta Terra. Afinal de contas, a felicidade não é deste mundo. Não foi eu que disse. Então, aqui nós temos momentos em que a gente tem momentos de felicidade, de alegria, né? Por ali, a gente se diverte, mas a felicidade ainda não é, a gente não consegue entender a felicidade na sua plenitude. Então, você imagina você estando liberto desse processo aqui num local muito melhor. Sempre quando a gente dá um vislumbre nos tratamentos, para os espíritos que eles podem observar, olha só para onde é que você vai. Nossa, eu vou para esse lugar maravilhoso, é muito bom. Então, eles se alegram quando vem essa possibilidade de ir para um lugar melhor, para uma colônia espiritual ainda ligada à Terra. Você imagina o que seria um mundo feliz, né? Você está no mundo feliz. Há projeções, às vezes, que a gente costuma fazer também, de mostrar a Terra mesmo como é que ela vai ser daqui a 2000 anos. E eles veem, nossa, ficam maravilhados. Um planeta ainda de regeneração. Ainda não é um mundo feliz. E já estão ali em êxtase por essa possibilidade. Então, é o que nos aguarda, né? Então, é desse peso que a gente carrega, um peso que foi colocado, não foi por outras pessoas, pelos outros, mas por aquela semeadura que a gente viu, pela maneira como a gente conduz. Então, cabe a nós mesmos nos libertarmos desse processo. O que mais? Ausência de temor. Temor é uma palavra muito utilizada, né, por alguns irmãos, né? Não teme nenhum olhar porque sua consciência está em paz. Ele se sente livre e desimpedido. Então, quando você tem a consciência tranquila, você fazer aquilo, mesmo quando não tem ninguém olhando, você fazendo ali o que é certo, sua consciência está tranquila. Você não vai ter medo de nada, nem do que vão olhar para você e dizendo, mesmo que digam, fulano fez isso, fez aquilo, você sabe que não fez, e digam, né? Isso aqui é a gente aqui na Terra, imagina lá. Então, para esse espírito, vamos dizer assim, justo, essa sensação de alívio, de bem-estar também, ela se dá, a gente poderia dizer, vamos separar aqui dois fatores, né? Primeiro, como foi dito no início, esse desimpedimento físico, ou seja, o corpo, ele, de certa forma, era um obstáculo. E a alma, ela só vai experimentar, ou seja, o espírito, sensações de prazer, de dor. Então, quando ela está ainda encarnada, né, ela sente um alívio de se desligar desse elemento físico. Quando ela já tem esse entendimento também do outro lado. O que sentia dor era o corpo físico, não é o corpo espiritual. Sem o corpo, essa matéria que, de certa forma, constrange, né? O espírito é tudo. É a vida, é a inteligência, são as possibilidades que você tem do outro lado. E esse reconhecimento, né, imediato disso, os espíritos mais elevados,
né, que viveram aqui na Terra em conformidade com as leis divinas, né, ou pelo menos muito próximo disso, que tem buscado a todo custo ser aquele homem perfeito, né, ser desperfeito, como o capítulo do Evangelho trouxe para a gente, mais uma vez nessa semana, né, isso faz com que esse despertar, o mundo espiritual, ele seja, se reconheça rapidamente lá, né, no meio dos seus irmãos, né, para eles essa perturbação espírita do lado espiritual praticamente não existe. Você já vai se reencontrar ali com aquelas pessoas, não são seus parentes de sangue, mas seus parentes de vibração espiritual, né? Então, o justo experimenta o desligamento parcial facilitado, o que lhe permite retornar sua lucidez e inteligência mais rapidamente. Você, quase que automaticamente, já vai se perceber no mundo espiritual, realmente eu desencarnei, estou aqui, uma colônia, pessoas conhecidas, amigas para me receber. É como se você, no processo da viagem, como foi dita, você tivesse realmente com um bilhete, fosse descer naquela estação e as pessoas estão lhe esperando lá. Isso é o chamado completista. Quando você utiliza todo o seu combustível, fluido vital, de maneira correta e chega até onde foi programado. Porque a maioria de nós, eu diria, nós descemos em estações antes daquela que foi programada. Para quem já pegou o trem, o metrô, sabe que tem as estações, né? Ou então o ônibus, você vai parar em qual ponto? E lá naquele ponto, as pessoas, você ligou, a pessoa está te esperando. Familiares, amigos, alguém está lá esperando para que você lhe receber dessa viagem. E aí você desce no ponto antes, não tem ninguém esperando. Você vai ficar um pouco perdido ali. Então, isso acontece na nossa viagem também para o plano espiritual. Tem gente esperando lá na estação que foi programada para você descer. Mas como é que a gente desce antes, Cláudio? Porque a maioria de nós, na verdade, a gente faz mau uso do nosso corpo físico, das nossas emoções, né? Então, nós nos tornamos, de certa forma, suicidas indiretos, tá? Aquele que não tem intenção. Mas isso acontece como? Através dos vícios da vida que a gente leva. Isso aconteceu com o André Luiz. Ele desceu antes, foi considerado suicida, por causa dos vícios. Então, mas que tipo de vício? Qualquer tipo de vício. Falar da vida alheia, vício de bebida, cigarro, esses aí são os, né, os mais conhecidos assim, mas de reclamar da vida e tal. Tem várias situações que fazem com que a gente gaste esse fluido vital e volte, desça antes da estação, né? Então, quando você consegue passar por todo esse processo, aproveitar o máximo possível da sua existência, ajudando, fazendo bem, tem vezes em que pode acontecer, inclusive, de você viajar até um pouco mais. As pessoas não vão esperar com mais alegria ainda numa estação depois. Vamos colocar mais um pouquinho de combustível, porque essa pessoa está sendo útil nesse planeta, está contribuindo, está ajudando. E aí a gente chega muito mais forte ainda, mais reiterado, experimentando essas sensações benéficas na questão do desencarne. Perceba que a gente está vendo aqui várias situações, né? Então, umas frases aqui para a gente poder refletir também sobre elas. A morte não te apresenta um juiz, ela te devolve a sua própria consciência. E essa é a primeira e mais rigorosa sentença. Ou seja, muitas vezes a gente diz que tem lá alguém com a chave do céu, alguém separando quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno, separando os bodes das ovelhas, como é que é isso, né? Tem um juiz que vai dizer que você fez isso de errado, você fez aquilo e aquilo outro. Não existe esse ser. É a nossa própria consciência, afinal de contas, é uma questão do livro dos Espíritos que fala: onde estão escritas as leis de Deus? A resposta é na sua própria consciência. É assim?
Então, essa é a primeira e mais rigorosa sentença, porque ela é dada não pelos outros, mas por nós mesmos. E aí é como se você visse aqui, através de telas, né, como a gente trouxe aqui nessa imagem para poder ilustrar, mostrando trechos da vida, coisas boas que você fez e coisas assim não tão boas, né, onde você pode ter enganado, traído, matado, roubado e feito acontecido e prejudicado a si mesmo, né, não cuidado da ferramenta do próprio corpo, entre outras situações. Então, esse espírito, ao se desligar da matéria, ele vai retomar essa lucidez e a memória de toda a existência. Aí o véu cai, como a gente disse anteriormente, ele vai vendo ali os seus atos, pensamentos, intenções, tudo passado com uma certa clareza, né? Ou seja, aquela história da memória integral, que estava ali latente, né? E o livro da vida que se abre diante de si. Tudo que foi programado, eita, não fiz o que é que eu deveria ter feito, e não aproveitei a oportunidade. Isso, quando as coisas que mais acontecem com espíritas é de não aproveitamento do seu tempo, do conhecimento que teve, não aproveitou, é um certo remorso, né? Quando chega no mundo espiritual, tem hospitais somente para tratar de espíritas com esse tipo de situação. Então, mais uma vez lembrando que esse juízo, essa sentença, não é de Deus, mas da própria alma, da própria consciência. Se o espírito automaticamente faz o bem, a consciência lhe proporciona o quê? O alívio imediato, como disse agora há pouco. Sensação de felicidade, de plenitude, né? Então, ele é o seu próprio premiador. Se praticou o mal, ao contrário, a consciência vai lhe impor, repetindo, reforçando, vergonha e o remorso. Então, esse castigo que muitas vezes a gente pensa que é o fogo eterno, não é. Mas uma visão das faltas que a gente cometeu e esse medo também desse olhar das outras pessoas, né? Das pessoas que a gente ofendeu. A dor, ela é moral e ela vai ser ali proporcional à maneira como você mesmo se pune ou se culpa pelo que fez. Por isso que a gente sempre diz que um mesmo equívoco, às vezes cometido por pessoas diferentes, ela vai ter um grau de peso maior do outro lado, dependendo da maneira como você sente isso, como você mesmo se culpa. Poxa, eu cometi um equívoco, um erro. Ai, agora pronto. Estou condenado, por que que eu fiz isso, não sei o quê, eu não deveria, eu sou isso, eu sou imperfeito, e é essa coisa da autopunição, que muitas vezes você já traz no próprio inconsciente, de crenças, às vezes até religiosas, né? Dessa questão até da autoflagelação. E aí tem outra pessoa que cometeu o mesmo ato, mas ela percebe, puxa vida, eu não deveria realmente ter feito isso. Eu cometi um equívoco, mas eu vou trabalhar ao máximo possível para que isso não se repita mais. Eu entendo que eu me equivoquei, eu me perdoo, eu não vou ficar sofrendo por isso, afinal de contas, Chico Xavier disse, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Não tem como eu voltar e deserrar, vamos falar, criar uma palavra nova aqui, né? E não errar novamente. Mas eu posso, a partir de agora, procurar não fazer mais. Faz parte do processo. Então, essa sensação tira o peso da culpa e de nos levar para locais de mais sofrimento ainda. Não quer dizer que eu não tenha errado, que eu não tenha cometido erro, mas como é que eu consigo perdoar outras pessoas se eu não perdoo nem a mim mesmo? Não é? Então, começa pela gente. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É perdoar aos outros, mas eu preciso começar com o auto-perdão, esse olhar para mim, mas não um perdão que ele esteja, de certa forma, justificando somente equívocos que eu cometi, que eu não tenho a intenção de me modificar. Tem que vir acompanhado de uma intenção de não errar mais.
e buscar se libertar daquilo que levou ao erro. Então, são cuidados que a gente tem que ter com essas situações. E procurar. É bom que a gente faça esse exercício, ou agora, quando terminar, fazer umas anotações. Poxa, o que foi que eu cometi de enganos, de erros, que eu devo me perdoar? O que eu preciso fazer para perdoar outra pessoa? Eu tenho que, primeiro, conduzir a mim mesmo. E trabalhar para que isso não aconteça mais. Para que a gente possa realmente se sentir cada vez mais leve. Outra aqui que a gente pode trazer é o juiz está em nós. A qualidade do nosso despertar é determinada pela vida que levamos. E ninguém pode disfarçar suas imperfeições quando confrontado com a luz da sua própria consciência. Aqui é só para a gente poder firmar mais essa ideia. Mais uma vez, a gente vê o espírito rodeado de telinhas, né? Que muitas vezes essas telas são colocadas, inclusive, nos nossos trabalhos, para que facilite a lembrança, para que eles possam realmente ver o que foi que fiz. Mas isso ali sou eu? No tratamento, às vezes eles falam, sou eu que estou ali? Aí eu digo, eu não sei, eu não estou vendo. Você que está vendo sua realidade. Se lembre, né, disso que aconteceu. E aí vê. E confirma, né? Então é importante que a gente entenda que nós somos nossos próprios juízes, né? Então eu vou continuar, tá, pessoal, até o final, porque eu estava sem internet, estava com dados móveis e a internet voltou aqui aos 45 do segundo tempo. Então vai dar para a gente fazer o estudo até o final. Então vamos seguindo para a questão de número 160. Essa questão, ela diz o seguinte: o espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Pergunta interessante, né? A gente pode ficar se perguntando, poxa, meu pai, meu tio, meu irmão, fulano da minha família, pessoas queridas, né? Meus avós já foram, grande amigo meu, será que quando eu desencarnar, eu já vou ali, já encontrar com todo mundo ali? A resposta nesse momento aqui do Livro dos Espíritos foi sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Quer dizer, é uma coisa recíproca, tem que ser dos dois lados, tá? Eu gosto e gosto também de mim. Frequentemente, eles o veem receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Frequentemente, não quer dizer sempre. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, ou seja, entre uma vida e outra. Aqueles que estão encarnados também, e vai visitá-los. Vocês viram também, né, no nosso lar, que André Luiz recebeu a oportunidade, depois de um tempo, de vir visitar os familiares, né? Mas aqui também, como em outras situações, eu diria para vocês que esse sim aqui, ele não é genérico, não é para todo mundo, não é para generalizar. Esse espírito que vai reencontrar imediatamente aqueles que conheceram sobre a Terra, que morreram antes dele, ele precisa estar num processo evolutivo mais alto, daqueles que estão no nível da perfeição, para se reencontrar. Porque a grande maioria, eu diria que não. Isso já com a experiência dos trabalhos que a gente faz, que a gente realiza. Falei agora há pouco, Chico Xavier mesmo dizia que 70% das pessoas que desencarnavam não ia para lugar nenhum, ficava por aqui. Em locais de sofrimento, seja onde fosse, na história do umbral e tal. Então, essa resposta eu diria que sim para alguns. Vamos ver aqui um pouco mais sobre isso. A condição para o reencontro. Bem, a reunião não é automática, mas é determinada pela afeição que eles tinham e que tinham por ele, como a gente viu, quer dizer, reciprocidade. Os laços do coração são os únicos que persistem e determinam a qualidade das interações no mundo espiritual. E eu diria que tem mais, depende das condições daqueles que foram antes. Não necessariamente todos que foram antes de mim
se encontram em condições de me receber se eu estiver bem. Alguns podem estar ainda em locais de sofrimento, não estão nas colônias, prontos para me receberem. Então, são várias situações. E mais, o papel dos que partiram antes. Os espíritos amigos e parentes que já estavam no plano espiritual, muitas vezes, vêm receber o recém-desencarnado. Eles atuam como guias e socorristas, auxiliando o espírito em seu momento de perturbação ou transição, ajudando a libertá-lo das faixas da matéria. Como eu trouxe, inclusive, semana passada, no livro Voltei, do Francisco Cândido Xavier, o irmão Jacó conta esse trânsito, né, esse processo. É interessante que ele já era assim, um espírito, vamos dizer assim, um pouco mais evoluído, né? Trouxe muitas contribuições aqui para as pessoas aqui na Terra. Teve um amparo de Bezerra de Menezes no momento do seu desencarne, que, se eu não me engano, levou em torno de 200 dias para ele alcançar ali aquela luz, né? E até o momento em que ele pudesse ir para a colônia se reencontrar com os seus, né? Não foi de imediato. Teve um processo ainda que ele passou para poder chegar até lá. Então, pessoal, assim, cada caso é um caso. É importante sempre que a gente não, por mais que o Livro dos Espíritos trazem respostas muitas vezes objetivas, porque eram ali questões curtas, rápidas e muita coisa para ser explorada naquele primeiro momento, né? Você imagina, no momento, não é uma crítica, muito pelo contrário, você se deparar com a descoberta da possibilidade de se comunicar com os espíritos e elaborar questões ali que devem ser infinitas, né? Você se perguntar, poxa, como é que isso acontece? Por quê? E a morte depois? O que que acontece? Né? É muita coisa para ser feita a pergunta e respondida e as pessoas entenderem dentro daquele contexto. Por isso, Kardec disse que não se encerrava ali. Os estudos continuam, as comunicações de lá para cá são tantos outros livros que trouxeram informações para a gente, para que a gente pudesse estar aqui também debatendo sobre isso, como as obras do próprio Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, e tantos outros que contribuíram nessas obras, né, nesse processo pós as obras básicas trazidas por Kardec. E ainda hoje estamos aqui estudando, trabalhando, desenvolvendo e tendo essas percepções nos próprios trabalhos para que a gente possa trazer também para vocês um pouco mais de amplitude desse entendimento do que foi trazido na época de Kardec. E isso mostra para a gente, de certa forma, sempre trazendo essas responsabilidades para a gente, né? Para que somos nós, as sementes que estão em nossas mãos, a forma como a gente planta, como a gente cuida, como a gente poda, como a gente trata, que vai fazendo com que a gente se adeque, né? O nosso processo evolutivo que vai trazendo esse papel. Então, a visitação. Após o despertar, o espírito recupera sua liberdade de locomoção e percepção. Ele vê tanto aqueles que estão na erraticidade, o estado do espírito errante, não encarnado, né? Como eu falei, entre uma encarnação e outra, quanto aqueles que estão encarnados e têm liberdade de visitá-los. E no nosso lar, agora me recordei, que você vê que a mãe de André Luiz, ela não estava lá para receber André Luiz. Ele foi recolhido, né, resgatado, né, do umbral, na maca, foi levado para o hospital do nosso lar, atendido, começou a trabalhar e não tinha ali muitos familiares dele. O pai dele se encontrava no local de sofrimento. Como é que o pai dele o recebeu? Não recebeu. Estava precisando de ajuda. Acabou de me ocorrer e ilustrou o que eu estava dizendo. A mãe de André Luiz estava numa esfera mais alta, mais evoluída. Ela nem teve autorização para vir receber, porque André não tinha o merecimento ainda. Depois de muito trabalho, de ajuda, desenvolvimento, no despertar de André Luiz, ele recebe uma visita da sua mãe, que havia reciprocidade. Ele gostava dela, ela gostava dele, mas nem por isso, naquele primeiro momento, ele foi recebido por ela.
né? Foi recebido, vamos dizer assim, até por estranhos, né? Mas que se tornaram ali amigos e tudo depois daquele processo. Então, a gente vai vendo aqui através de obras que vieram depois, que vão clarificando para a gente mais esse entendimento das respostas do Livro dos Espíritos, né? Então, essa afinidade, a atração que se dá através do amor, essa sintonia no mundo espiritual é governada pela semelhança moral, eu diria sintonia espiritual e vibracional, né, de vibração. Então, esses espíritos de ordem, vamos dizer assim, aquelas ordens que a gente viu, afim, eles se buscam e se reúnem através dessa lei da atração. Significa que essa intensidade, a felicidade do reencontro, não depende apenas de laços de sangue, mas principalmente dos laços relacionados ao bem que se fez, que foram criados, cultivados aqui na Terra. Então, é muito importante a gente ressaltar que o espírito que viveu no egoísmo, na maldade, pode sentir-se isolado no seu despertar. Não vai ser recebido por ninguém, a não ser por espíritos, né, com aquela mesma sintonia. Então, pode passar por processo de perturbação, demorar mais tempo, até que haja a questão do remorso, do arrependimento. Lembre de fazer uma prece, né? Como o André Luiz fez, né? E possa ser resgatado e trazido. É importante lembrar da questão da prece. Então, a gente já caminhar aqui para as reflexões finais, não tema o despertar. Se você semeou o bem, você será recebido por uma comitiva de amor. O que a gente está esperando, né? Para poder semear cada vez mais essas sementes, de fazer o bem. Né? O medo só é justificado pela falta de conhecimento, né? Pelo arrependimento e pela má consciência. Como a gente viu na questão de número 159, né? A falta de arrependimento, na verdade. Para quem viveu de forma reta, não há por que temer a passagem. Não tem por que ter esse medo, né? Então, o que seria esse bem semeado? O que seria esse semear? O que a gente aprende aqui? Né? Caridade, indulgência, benevolência, perdão. Essa é a moeda que é aceita no mundo espiritual. É essa base de toda essa a afeição e da afinidade que acontece, né? Então, essa comitiva de amor, como a gente está vendo aqui, é um reencontro, eu diria, que consola, que afaga esses entes queridos, amigos, guias espirituais, né, que nos precederam, como a gente viu na questão de número 160. Eles vêm nos socorrer, nos acolher, dependendo da nossa situação, né? Nos guiar através desse processo, desde o desligamento até o nosso retorno à pátria espiritual. Então, isso é aquela recompensa pelo bem feito. O espírito cumpriu, nós cumprimos aqui os nossos deveres, a gente procurou amar o próximo, procurou ser esse homem de bem dessa proposta do Evangelho, provando que o amor, ela é a lei de atração que vai nos unir no plano espiritual. Então, a morte não deve ser temida, mas sim a vida que, porventura, não tenha sido dedicada ao amor e ao bem. A gente deve temer somente ao mal que a gente faz. O seu futuro, ele é construído agora. Estamos construindo o nosso futuro agora. E é exatamente o bem que a gente faz que vai dizer tudo isso. Então, para a gente poder finalizar, vamos finalizar com essa frase aqui. Se você quer um reencontro feliz, não acumule bens na terra, acumule amor no coração, porque o amor é o passaporte, a luz e o guia que te espera do outro lado da vida. Então, o amor, a caridade é o quê? O amor em ação. A imagem ilustra, a gente sabe disso, né? Tudo isso que a gente constrói
É errado? Não. Tudo que você construir materialmente também é positivo, desde que haja um equilíbrio na balança entre o ser e o ter, né? Então, essa busca, ela deve estar ali, naquela balança, como nós vimos nas semanas anteriores, desse despertar do ser. Porque lá do outro lado, não vai precisar de nada disso aqui. Não tem valor esse dinheiro, não tem valor. O que tem valor é o amor. E isso a gente vai chegar lá e o preço é esse, é a felicidade, é o reencontro, é a paz de espírito, é se sentir bem. E eu acho que é isso que todos nós esperamos, né, que nós aguardamos. Que essas reflexões possam ter sido luz na vida de todos nós, né? E que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre. Que assim seja.